Senhores vereadores, meus funcionários que estão a nos escutar. Uma comissão de reitores das universidades federais foi a Brasília, por orientação da ANDIFES, que é a Associação dos Reitores, justamente para ir tratar de um problema gravíssimo que atravessa nossas universidades federais, que é justamente o corte de 30% do orçamento das universidades. Isso traz um problema seríssimo para o funcionamento das universidades, a começar inclusive pelo serviço de limpeza, que são trabalhadores super explorados e que as universidades não estão tendo dinheiro para pagar as empresas, e muitas delas, na verdade, pararam de fazer serviço, como aconteceu há um tempo atrás, inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde setores da universidade não puderam funcionar porque justamente não havia trabalhadores para manter a limpeza dos setores. E isso é muito grave, porque está toda uma política do governo federal, comandado por Dilma Rousseff, de corte nos gastos públicos. Da educação, são 7 bilhões de reais do corte promovido por Joaquim Levy. E aí se pergunta, para quê? Qual o objetivo desses cortes? É justamente para manter a política, que já falei aqui, neoliberal, que começou no governo Fernando Henrique, continuou e que vem desde antes, mas que é justamente para bancar juros e amortização aos banqueiros. A esses não falta nada. Como a nível estadual e municipal, que está se percebendo da demissão, inclusive, de merendeiras, que são terceirizados, ou redução de verbas para merenda escolar. Isso afeta profundamente a população mais pobre desse país, que suas crianças têm que ir para a escola, às vezes, para poder ter a sua alimentação. Então, isso é toda uma cadeia que envolve as verbas das universidades federais, que envolve o não pagamento de salários dignos para os servidores públicos, daí a greve do Ministério Público, ou como o companheiro Renato Cinco citou há pouco, a greve dos professores que se estendeu para as universidades estaduais no Paraná, justamente porque o governador do PSDB quer aprovar na Assembleia Legislativa um plano que ataca duramente os interesses dos professores e do restante do funcionalismo público. Por isso, a marcha de apoio à greve dos servidores do Paraná foi massiva. E é essa situação que nós precisamos debater e precisamos abordar. Porque este país, que para se ver livre da dominação imperialista, se não investir em educação, vai ficar eternamente dependente da tecnologia estrangeira, vai ficar eternamente dependente, na verdade, de tudo que diz respeito ao avanço da ciência, e vamos ficar reféns não só dos banqueiros, mas das empresas multinacionais. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui fazendo ver, nesse pronunciamento, que nossas universidades federais estão em risco,
e as universidades estaduais também, como no caso da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e em outros estados, atingindo duramente a educação. Portanto, senhores vereadores, se nós quisermos efetivamente tratar o problema desse país com seriedade, se não se atacar problemas básicos, e a educação é fundamental, não tem como nós sairmos dessa dependência eterna, que atravessa séculos e nós ficamos eternamente ligados ao capital internacional sem ter liberdade de ação. Por isso que nós estamos aqui a defender a educação pública e gratuita, que inevitavelmente nas universidades públicas, as universidades federais e estaduais são consideradas de melhor qualidade. Apesar de, num país como o nosso, só apenas 25% dos estudantes frequentam universidades públicas e gratuitas. 75% restante estão nas universidades privadas, que ainda recebem dinheiro do governo para manterem o seu negócio, enquanto deveria se investir mais e mais na criação de novas universidades públicas, sejam estaduais ou federais, mas também o aprimoramento do salário dos professores e servidores e o investimento em novas tecnologias. E para isso precisa de dinheiro e não corte de verbas públicas. Mas, nesse caso, nós estamos amarrados a uma política que os governos de Lula e Dilma Rousseff estão aí a aplicar. Mesmíssima política do PSDB. Como diria a companheira Luciana Genro na campanha, Aécio e Dilma, PT e PSDB são irmãos siameses, né? Aparentemente em confronto, mas fazem parte de um mesmo corpo econômico que aplica contra a população, seja nos governos do PSDB, como agora no Paraná, ou no governo de Minas, quando o PSDB dirigia, ou no governo de São Paulo, com os cortes drásticos nas verbas públicas. Era isso aí, senhores vereadores, que tinha de pronunciar-me por hoje. Muito obrigado.